Olá, sou Gabriel Pinheiro Povo. Eu sou o Joseph. E eu sou o Vinícius Roberto. E nós somos parte da turma do TN3 de Química Geral B. Hoje a gente vai falar sobre o impacto ambiental do gesso na construção civil. Eu vou falar sobre as propriedades do gesso. O gesso é um material muito utilizado na construção civil para diversas coisas. A destinação desse material vai depender muito de como ele vai ser tratado. O gesso é um material oriundo de um minério, da gipsita, que é muito encontrado em bacias sedimentares. E o gesso é nada mais que sulfato de cálcio desidratado. E ele é um composto iônico que possui diversas propriedades de um composto iônico. Por exemplo, a condutibilidade elétrica dele é efetivada quando ele está em uma solução aquosa ou quando ele é fundido. Ele tem uma certa resistência ao fogo até alta, que é de temperaturas menores ou equivalentes a 120 graus Celsius, e a solubilidade do gesso é até bastante alta, que é de quase 2 gramas por litro. O processo de calcinação é uma reação química é uma reação térmica, na verdade, que ele transforma o calcário em uma cal virgem. Nesse processo de calcinação vai ser onde vai ser determinado o gesso. O gesso pode ser o gesso beta ou o gesso alfa. O gesso alfa ele é um produto de grande pureza, que ele é utilizado nas indústrias de vidro, cerâmica, automobilística, com aparelhos odontológicos, etc. Já o gesso beta ele é utilizado na construção civil para fazer paredes divisórias, enchimento, revestimento, essas coisas. Eu vou falar sobre os problemas ambientais relacionados com o descarte inapropriado do gesso. Como o gesso é constituído de sulfato de cálcio desidratado, quando entra em contato com o oxigênio da água, ele oxida-se e se torna tóxico para o meio ambiente. E esse material, quando ele solubiliza, ele provoca a sulfurização dos solos e a contaminação dos lençóis freáticos. Sua disposição inadequada ou em aterros sanitários comum pode provocar a dissolução dos componentes e torná-lo inflamável. O ambiente úmido, associado às condições aeróbicas e à presença de bactérias redutores de sulfato, permite a desassociação dos componentes do resíduo em dióxido de carbono, água e gás sulfídrico. Possui odor característico de ovo podre. A incineração do gesso também pode produzir o dióxido de enxofre, um gás tóxico. Bom, tendo visto esses problemas relacionados ao descarte indevido do gesso no meio ambiente, a gente vai falar agora sobre alternativas para o descarte de gesso, visando reduzir o impacto ambiental. Primeiro de tudo, é adequado saber que a resolução número 307 do CONAMA, que dá as diretrizes devido ao descarte correto do gesso, e suas respectivas resoluções que chegaram a alterar alguns parágrafos, como por exemplo na resolução de 2002, que classificava o gesso na classe C, e atualmente desde 2011, com a resolução número 431, o gesso passou a ser classificado na classe B, que são resíduos recicláveis para outras destinações, tal como os papéis, plásticos, papelão, metais, vidros, madeiras e o próprio gesso. E tratando sobre o descarte adequado do gesso, temos que a Dinamarca é uma das referências mundiais, porque ela possui um sistema de reciclagem bem propício aos descartes adequados. Ela começa com uma coleta e ela conta com um container desenvolvido especialmente para esse tipo de material, que acaba contribuindo para a correta separação dos resíduos em sua origem. Esses contêineres são fornecidos pela empresa de reciclagem para os outros polos produtores e coletados periodicamente. Com isso, a logística dos resíduos são transportados até um local apropriado dentro desses polos, onde acontece uma nova triagem. Depois de separados, seguem para a usina de reciclagem.
Nessa triagem, é um veículo contendo uma central automática de triagem, faz a separação dos resíduos em basicamente papel, gesso e metal. A quantidade dos resíduos separados é tão grande que esses podem ser praticamente 100% reciclados. A reciclagem em si, o gesso reciclado tem um grau de pureza muito alto que normalmente passa dos 95%. O gesso reciclado é introduzido então ao gesso natural em uma mistura de pelo menos 60%, praticamente não alterando em nada suas propriedades físico-químicas. E a reciclagem do gesso aqui no Brasil, ela conta com dois processos, que é a moagem, que é o processo obrigatório, e a calcinação, que depende primeiramente do processo de moagem, mas às vezes não pode ser realizado. No processo de moagem, o resíduo passa por um triturador para que o gesso fique de forma a atender à especificação granulométrica de gesso fino, e posteriormente armazenado em recipiente fechado em ambiente de laboratório, aguardando ou não a calcinação. Quando o material é submetido somente à moagem, ele pode ser utilizado como fertilizante ou destinado à agricultura, como por exemplo usado para a correção de acidez do solo e melhoria desse setor. Mas caso o gesso é submetido à calcinação, o material se transforma no gesso reciclado, onde está pronto para retomar aos processos produtivos. Muito obrigado pela atenção de todos.